Vamos aguardar o pessoal chegar aí um pouquinho. Acho que já estamos ao vivo. Bom dia, Pablo. Seja bem-vindo. Aguardar mais um pouco. Alguns irmãos chegando. Priscila. Hoje nós vamos retomar as nossas atividades aqui da nossa comunidade Pão da Vida, bairro Floresta, Belo Horizonte, na rua São Manuel 199. Se você nos vê pela primeira vez através dessa live e não tem uma comunidade, não congregue em nenhum lugar, independente da sua situação, estamos aqui disponíveis para receber você, né? Estamos ali perto do bairro do Colégio Batista e David já está entrando também. Fala Oliveira, sejam bem-vindos. E estamos há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, sendo igreja. Tínhamos uma reunião de estudo, surgimos de uma reunião de estudo, a igreja surgiu de forma orgânica e em 2014 oficializamos a Igreja Pão da Vida, né? Uma expressão de corpo de Cristo para a comunidade. Começamos ali no bairro Ana Lúcia. Em 2020, com a pandemia, mudamos de local e estamos hoje numa casa, congregando numa casa onde serve de base missionária e de acolhimento da comunidade, né? Então, se você está nos vendo pela primeira vez e não tem uma comunidade, estamos aí abertos para conhecer você melhor, para partilharmos, né, da fé em conjunta. Vou fechar essa janela aqui por causa do barulho. Estão me ouvindo bem? Por favor, me dê esse feedback aí para a gente iniciar. Quem já está online. Me ouvem bem? Ok, Priscila. Irmãos, então vamos iniciar mais um culto na nossa igreja. Como eu disse no início, estamos retomando as nossas atividades desse ano, de 2023. Amém, Santo. Nós temos um período de um recesso, né, que a gente faz um pouquinho antes do Natal, para a gente passar o Natal com a família. Algumas pessoas têm familiares fora de Belo Horizonte, então é um período importante que a gente vê para, além de termos um descanso, de desfrutarmos esse tempo com as famílias de origem, com os familiares, e colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do ano, né? E hoje é nosso primeiro culto, e queria orar para abrir esse culto, e te convido a orar comigo em espírito, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por mais um ano que se inicia, mais um ano de serviço, de trabalho em prol do seu reino. Nós estamos aqui dispostos a te servir com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e te clamamos, Pai, pela tua presença. Não nos deixe passar mais um ano se não for com a tua presença, Pai. Isso é o mais importante para a gente. Tudo é secundário, a sua presença é a coisa, a questão mais importante da nossa vida. Então te clamamos também pela sua presença hoje nesse culto e que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor fale através da sua palavra, que o Senhor me dê entendimento e discernimento para falar aquilo que vem do alto e não aquilo que vem de baixo de mim,
e muito menos de influências malignas, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, a Tua graça, o Teu favor por todos nós, tanto a mim que vou falar, quanto os meus irmãos que vão ouvir, que haja paz e entendimento e frutos do Espírito no nosso meio. Nós te amamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre crer e obedecer. É uma palavra que todo final de ano eu procuro uma palavra para compartilhar, né? Nos momentos que a gente tem de família. A gente geralmente, aqui na nossa casa, a gente passa um dia de Natal, por exemplo, com a família da minha esposa, a Lídia, outro dia com os meus familiares. E aí são momentos importantes que existem pessoas ali que ou ouvem falar de Jesus, ou nunca ouviram falar de Jesus, ou que são religiosos e não vivem uma vida de santidade e que precisam ouvir do Evangelho e serem evangelizados, né? Então, essa é uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse fim de ano e eu queria iniciar esse ano compartilhando com os irmãos. A impressão que nós temos, a, o desejo e a oração que temos feito nesse próximo ano de 2023 é para preparar um povo para os últimos dias, né? E falar desse assunto, a diferença entre crer e obedecer, acreditamos que seja uma forma de preparar pessoas para os últimos dias, porque virão muito mais dificuldades do que já estamos vivendo nos nossos dias, né? E precisamos aprimorar a nossa fé, precisamos testar a nossa fé. E é isso, esse é o motivo principal da carta de Tiago que nós vamos tentar aprofundar um pouquinho hoje. E como introdução, eu queria lembrar vocês qual a função de um ministro do Evangelho. Assemelha-se muito à função de um médico. Imagine uma pessoa que chega no médico, vamos colocar uma função na medicina que lida muito com a morte, né? Que é as pessoas que cuidam do câncer. Então a pessoa chega lá no médico que cuida do câncer, me falhou o nome, que agora me fugiu o nome, oncologista, né? Imagina uma pessoa chega no oncologista e o médico detecta um câncer já em posição, em fase avançada, e ele decide não compartilhar com o seu paciente, com medo dele se ofender, dele se frustrar, dele ficar triste. E a pessoa sai daquela consulta sem o diagnóstico de câncer. E ela vai viver a vida dela normal, achando que está tudo bem. E a função de um ministro do Evangelho, muitas vezes, além de incentivar, de trazer esperança, na maioria das vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, é apontar o problema, é mostrar o problema e a causa do problema e a cura. Então essa é uma função de um ministro do Evangelho. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito caro, principalmente para quem já professa a fé cristã, né? Não daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e do Evangelho, mas é muito mais caro para aqueles que já são do meio cristão, já professam a fé cristã. E eu lembro também o texto de Hebreus 12:6, que diz que Deus corrige aqueles que ama. Então, se de alguma forma, quando a gente se sente confrontado, quando a gente se sente exortado por Deus através de uma pregação, através de alguém, nós não devemos fechar o nosso coração, nós devemos nos sentir amados, porque se estamos sendo confrontados e corrigidos em amor, é porque Deus nos ama e Ele ainda se importa conosco. O David, outro amigo nosso lá da igreja, pastor da igreja Pão da Vida também, ele costuma dizer que o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Isso faz muito sentido. E se sentimos abandonados, é uma coisa. Agora, se sentimos confrontados por Deus, é um sinal que ele ainda se importa conosco. E ele sempre vai se importar, né? Diferente de nós, ele sempre vai se importar, ele sempre estará com a mão estendida, disponível para salvar aquele que se arrepende. Então, meus irmãos, Deus corrige quem ama. Deus, ele exorta, Deus, ele inclusive nesse texto de Hebreus, ele fala que ele castiga o filho, né? Então, Deus se importa com a gente. Deus tem
um fim último na sua mente. Ele não está se importando com a nossa felicidade. Ele está se importando com a nossa salvação. Ser salvo é mais importante do que ser feliz. Nós não existimos para ser feliz. Existimos para desfrutar da presença eterna de Deus. E isso nos traz felicidade. A questão é que para conhecer a Deus, em muitos momentos, isso exige de nós infelicidades, exige de nós tribulações, sofrimentos, dos mais terríveis, muitas vezes dos mais terríveis. E então é isso, Deus nos corrige. E um dos maiores problemas que eu vejo na nossa cristandade, nos nossos dias, é achar que basta crer em Deus e levarmos uma vida mediana. Então esse eu acho que é um erro muito forte, muito presente nos nossos dias. É muito comum você ver pessoas que não têm nenhuma vida com Deus, ou pessoas que têm até uma vida com Deus, frequentam uma comunidade, mas levam uma vida mediana. E Jesus falou que a nossa justiça ela tem que exceder em muito a dos fariseus, a dos religiosos, que para a época de Jesus eles já estavam num nível de proximidade e de práticas religiosas muito mais elevadas do que a maioria das pessoas. E Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder desses fariseus. Então, ser cristão não é fácil, não é para qualquer um. Ser cristão de verdade é para os fortes, não é para qualquer um. E eu queria convidar vocês a abrir em Tiago capítulo 2. Tem mais pessoas chegando aí. Oncologista, perfeita aproximação. Pois é, amigo. É uma das nossas funções é mostrar o câncer, mostrar a causa e tentar remover isso através do evangelho, né? E isso gera dor muitas vezes. Maurício, Charles, sejam bem-vindos aí, irmãos. Abram comigo então em Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, vamos fazer a leitura. Tiago diz o seguinte, Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Isso é muito importante. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez? Pai, por favor, Senhor, essa é a sua palavra eterna, essa é aquilo que pode dividir o nosso espírito da nossa alma, dividir corpo e medula, dividir as estruturas do nosso ser, Pai. E nós te clamamos por entendimento e por discernimento, Senhor. Nos dê reverência, nos dê fé e temor diante de palavras eternas que podem transformar nossa vida de forma eterna, que podem mudar nossa forma de enxergar o mundo e fazer com que alcancemos a vida eterna. Por favor, Senhor, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Gente,
Esse texto é um texto bem polêmico na história da igreja, e Lutero chegou a rejeitar essa carta por achar que ela contrariava a, o ensino de salvação pela fé, que é muito comum nos textos de Paulo. Então Lutero chegou a rejeitar essa carta de Tiago por achar que isso contradizia o ensino de Paulo. Shirley, José Vitor, sejam bem-vindos, que alegria ver vocês aí. Mas, quando a gente olha a carta e quando a gente estuda a Bíblia como um todo, a gente percebe que isso é apenas uma aparente contradição. Quando a gente olha o contexto geral da carta de Tiago, a gente percebe o seguinte: primeiro, no capítulo 1, verso 1, ele diz a quem ele está destinando essa carta: às 12 tribos dispersas entre as nações. E quando ele usa o termo 12 tribos, ele está se referindo às 12 tribos de Israel. Ou seja, ao que tudo indica, ele está falando principalmente a judeus, a pessoas religiosas que criam em Deus, né? Mesmo que possam haver gentios no meio, o que está na cabeça de Tiago são os judeus, as 12 tribos dispersas. E o segundo ponto que a gente percebe nesse contexto geral é que o foco da carta é na prática por meio de provações. Então ele começa a dizer no verso 2: olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem bem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No verso 12, ele cita a provação mais uma vez. Feliz o homem que persevera na provação. Então, o foco de Tiago são pessoas religiosas que creem em Deus, e o segundo foco dele é na prática da fé, e não apenas no assentimento intelectual ou na, na nossa fala, no que a gente fala, né? Na fé que a gente fala, mas na fé que a gente pratica. E, e Deus ele prova a nossa fé exatamente por meio de dificuldades, de provações, né? Por isso que o termo provação, porque ele prova a nossa fé. Ele nos dá a oportunidade de colocar em prática aquilo que viemos aprendendo ao longo do tempo. Por isso se chama prova. E quando a gente olha esse contexto geral e inclusive alguns pontos que eu vou falar desse trecho que a gente vai tentar expor, a gente vê que Tiago não contradiz Paulo, pois Paulo ele foca na causa da salvação e Tiago foca na consequência. São duas coisas diferentes. Paulo está falando daquilo que é a causa da nossa salvação, que de fato é somente a fé, não por obras para que ninguém se glorie, como ele diz em Efésios 2:8. A questão é, Tiago está focando na consequência de uma fé salvífica. E a consequência dessa fé salvífica necessariamente é a prática, é a obediência, né? E então são coisas diferentes. Então, quando você olhar para a carta de Tiago e perceber essas falas, olha, a fé pode salvá-lo. Abraão foi justificado pelas obras, Raabe foi justificado pelas obras. Não pense que isso contradiz o que Paulo ensina em seus escritos, mas o foco deles são diferentes. Paulo foca na causa, Tiago foca na consequência. São duas formas diferentes de olhar o mesmo assunto. E aí no verso 14, ele começa falando essas frases que podem soar um pouco de dificuldade para a gente. Acaso a fé pode salvá-lo? Então, quando ele está falando dessa fé aqui, ele não se refere à fé salvífica, porque essa necessariamente leva à prática e à obediência. Ele está dizendo da fé puramente nominal. Essa é a questão, esse é o foco da carta de Tiago. É focar nessa fé puramente nominal. Porque a fé salvífica ela produz obediência de forma imediata. E o autor dessa Bíblia NVI, que é a que eu estou usando, ele traz uma nota interessante. Ele diz o seguinte: trata-se da mera aceitação. A fé que Tiago está falando é a mera aceitação intelectual de certas verdades, sem confiança em Cristo. Essa é uma diferenciação muito importante da fé salvífica e da fé que Tiago está falando aqui. A fé que Tiago está falando é puramente um consentimento, um assentimento intelectual.
E a fé salvífica, ela é uma fé que tem mais a ver com confiança. É uma fé que confia naquele que é o alvo da nossa fé, que é Jesus. E isso é um erro muito comum nos nossos dias também. As pessoas usam o termo fé de forma muito genérica. Tem até um jargão, né? Foco, força e fé. Então a gente vê pessoas falando de fé de uma forma muito sem fundamento sólido. A fé bíblica é uma fé que tem a ver com confiança, uma confiança que vai além das evidências visíveis. Né? Por isso a gente anda pela fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E essa é uma diferença crucial, porque mesmo quando as evidências externas apontam para um sentido contrário, nós continuamos firmes no caminho, porque nós confiamos naquele que nos salvou. A nossa confiança, a nossa fé está nele, no que ele falou, no que ele registrou. E se ele falou algo, e as evidências externas apontam para o contrário, nós confiamos mais nele do que nas evidências externas, porque essas evidências externas elas podem nos enganar, elas podem nos ludibriar. E no verso 15 ao 17, ele começa a falar de um exemplo, de uma prática. E aí ele cita um irmão necessitado. Não adianta nós vermos uma necessidade e apenas falarmos coisas verdadeiras, como Deus proverá, por exemplo. Deus, ele prometeu que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar vai ser suprido nas suas necessidades. Essa é uma verdade intelectual, uma verdade teológica. A questão é, Deus, naquele momento, ele pode estar querendo exatamente suprir a vida de alguém pela nossa vida, pela nossa prática. Então não adianta eu dizer para alguém que tem necessidade e eu tenho condição de ajudá-lo, vá em paz, aqueça-se, coma, farta-se, como Tiago cita nesse trecho. Mas eu tenho que colocar em prática e obedecer. E, e Deus pode estar querendo me usar naquele momento como uma forma de abençoar aquela outra pessoa, né? Então, no verso 5, no 15 a 17, Tiago traz um exemplo prático. E no verso 18, ele diz algo interessante. Alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Em outras palavras, trazendo para o nosso linguajar moderno, Tiago está falando o seguinte: olha, você só fala e eu faço. São duas coisas diferentes. Você só fala que tem fé, você só fala que acredita em Deus, você só fala verdades. Isso é bom, isso não é ruim. Falar verdades não é ruim. A questão é, eu faço. Tiago está criando um interlocutor imaginário, ou é claro que talvez ele tinha pessoas em mente também que viviam essa realidade, mas ele está mostrando o seguinte: olha, se você só fala, eu faço. Eu mostro a minha fé verdadeira por aquilo que eu faço e não por aquilo que sai da minha boca. Sair da boca é muito mais fácil do que fazer, né? E, e eu lembro de Lucas, capítulo 6, verso 46 também. Jesus já deixou isso muito claro. Olha o que Jesus diz em Lucas 6, 46. É claro que Tiago ele se embasa no que Jesus falou, né? No que está nos evangelhos. Os apóstolos eles aprofundaram aquilo que Jesus falou. E olha o que Jesus diz em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele cita aquela parábola do construtor, né? Daquele que constrói a casa sobre a rocha. Então Jesus está dizendo exatamente dessa diferença entre falar e fazer, entre crer e obedecer. E ele compara aquele que obedece àquele que construiu a casa sobre a rocha, porque vêm as tribulações externas, as provações, e a casa permanece. A casa permanece fixa, não se abala. É claro que ela pode sofrer avarias, é claro que que nós podemos desanimar em algum momento, nós podemos duvidar, uma dúvida saudável, nós podemos estremecer, mas o núcleo não é abalado. O núcleo não se move porque ele está firmado na rocha.
Então nós podemos sofrer provações, como Paulo diz em 1 Coríntios 4, humilhações, sofrimentos, passar fome, sede, nudez, ser escarnecido, ser insultado, humilhado, porém o nosso núcleo permanece firme, porque ele está firmado em algo que não se move, em algo que é eterno, em algo que é fixo, que é imutável, que é Cristo, que é a nossa rocha, a nossa pedra angular. Então, só falar não adianta, meus irmãos. Nós temos que obedecer, nós temos que colocar em prática aquilo que nós professamos com a nossa boca. E no verso 19 ele fala a ponto mais chocante dessa carta, né? Ele diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então Tiago aqui está mostrando o seguinte: como ele está falando para judeus, ele lembra os judeus de Deuteronômio 6:4, que é o Shema, que é um texto famoso para os judeus: ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus, o Senhor Deus é único. Então essa era uma oração básica que todo judeu sabia, que Deus era único. E eles aprendiam isso desde pequenininho. Então ele está falando o seguinte: olha, vocês creem que Deus é único? Se vocês só creem e não obedecem e não praticam, vocês estão no mesmo nível que demônios, porque os demônios também creem. Os demônios também acreditam nessa verdade teológica. Isso não muda muita coisa. Acreditar que existe um só Deus não muda muita coisa. Palavras sozinhas são insuficientes. Ações concretas credibilizam. Isso, amigo. Muito bom. Kelvin José. Muito bom. Exatamente. As palavras sozinhas, elas são insuficientes, né? Tem uma outra expressão também que fala que o exemplo arrasta, né? As palavras apontam, mas o exemplo arrasta. Então, aquilo que a gente faz é muito mais efetivo do que aquilo que a gente fala. E ouvir o mundo caído, o mundo que não conhece Jesus, hoje nós já temos acesso a muita informação através das redes sociais. Então, ouvir o Evangelho, muitas pessoas já têm muita oportunidade. Agora, ver o Evangelho é diferente. E nós estamos aqui exatamente para concretizar o Evangelho, concretizar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós cremos e colocar isso para fora. Então, gente, se a gente só crê, a gente está no mesmo nível de demônios. E a gente pode estar até abaixo, porque Tiago fala: os demônios creem e tremem. E muitas vezes nós não temos reverência, nós não tememos a Deus no bom sentido. Não no sentido de ter medo. E o medo ele pode ser um passo inicial para a fé. A questão é, quando nós vamos avançando no nosso conhecimento de Deus e aprimorando a nossa relação e conhecendo Ele mais intimamente, nós vamos conhecendo que Ele é nosso Pai, o medo ele vai sendo lançado fora, né? O amor ele lança fora todo o medo. Por quê? Porque Ele é nosso Pai, nós não temos medo do nosso Pai. Nós temos temor, é diferente. Nós tememos desobedecê-lo, porque nós tememos entristecê-lo, é diferente. Nós não vivemos uma vida justa e de santidade por medo das consequências, mas depois que a gente já está mais maduro na fé, nós tememos a Deus por amor a Ele, por querer ver Ele satisfeito, feliz conosco e por amor do que Ele fez por nós. Ele fez algo muito grande por nós. Ele entregou seu único filho por nós, pecadores. Então, isso é muito grande, isso é muito grandioso, isso é muito tremendo e maravilhoso para que a gente viva uma vida de qualquer jeito. Deus usa o que fazemos para autentificar a verdade que sai dos nossos lábios. Exatamente, Santo. Obrigado, amigo, por enriquecer aí a nossa mensagem. E isso autentica mesmo, né? O que sai dos nossos lábios é autenticado, é carimbado. A autenticação é isso, é carimbar e mostrar que aquilo é verdadeiro. Que isso que está sendo praticado é verdadeiro com aquilo que sai dos nossos lábios. Então a gente não pode estar no mesmo nível dos demônios, meus irmãos. Nós devemos avançar na nossa fé, devemos avançar na nossa relação com o Pai. E do verso 20 ao 26, ele cita apenas mais dois exemplos para
para mostrar na prática, né? Ele está falando de prática, de obediência, ele cita mais dois exemplos. Ele cita o exemplo de Abraão e de Raabe, que foram justificados, entre aspas, pelas obras, né? Porque nesse contexto que a gente está entendendo, ele está mostrando que a prática deles apenas mostrou que eles tinham a fé verdadeira, e não o contrário. Não que a causa da justificação foi as obras, mas que a consequência da fé e da justificação foi as obras, né? Então, ele cita esses dois exemplos. Lídia, seja bem-vinda. E eu lembro também, meus irmãos, de Mateus capítulo 7, Jesus, mais uma vez, falando sobre esse mesmo assunto. E agora em Mateus capítulo 7, verso 21, ele diz o seguinte, olhem que tremendo esse texto. Jesus está falando da árvore e seus frutos. Ele começa no verso 15, falando dos falsos profetas. Que a árvore boa, a gente conhece a árvore pelos frutos. Ou seja, a gente sabe, a gente julga a fé de uma pessoa, julgar num sentido positivo, não de julgar como juiz, como a Bíblia proíbe, de condenar aquela pessoa ao inferno, porque isso compete a ele, mas julgar os frutos, isso compete a nós, da igreja. E a gente julga pelos frutos. A gente só consegue ter, a gente não tem acesso ao coração das pessoas. Nós não temos acesso ao que a pessoa está pensando, ao que a motivação dela realizar aquelas obras. Mas a gente julga apenas as obras, se elas são bons frutos ou maus frutos. É isso que Jesus está dizendo. E aí, ele diz no verso 20: pelos frutos vocês os conhecerão, esses falsos profetas. Pelos frutos nós vamos conhecer esses falsos profetas. E aí, no verso 21, ele começa dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, somente entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não falamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Nós não fizemos até coisas extraordinárias? E não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E qual é o mal que Jesus está dizendo aqui? Aquele que sabe o que fazer e não faz, e não pratica. Então, eles fizeram algumas coisas, porém, não foi com a motivação correta, não foi com a fé verdadeira, não foi com a fé salvífica, não foi com a motivação correta. Então, meus irmãos, nem todo que diz será salvo, mas apenas aquele que faz. Então, dizer alguma coisa é muito pouco. Nós precisamos colocar em prática. E a gente precisa lembrar disso. Poucos serão salvos. Vejam os termos que Jesus diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Apenas o que faz. Muitos me dirão. E em outro momento, quando perguntam a Jesus, Senhor, quantos serão salvos? Ele responde, não muitos. Por quê? Porque a porta é estreita, gente. A porta é estreita. Salvação não é algo para manadas. Salvação é uma porta estreita e são poucos os que se acertam com ela. São poucos. Não é qualquer um, não é para qualquer um. Por isso que Nietzsche errou. Quando ele diz que a fé é coisa de fraco, pelo contrário, a fé é coisa para pessoas fortes. Porque seguir o fluxo natural da sua vida, seguir a sua natureza pecaminosa, é muito mais fácil do que você lutar contra tudo isso. E aí eu uso a analogia para provar que Nietzsche estava errado, é que é muito mais fácil você nadar a favor da corrente do que nadar contra a corrente. Então, a nossa natureza pecaminosa nos leva para um fluxo. E você seguir esse fluxo é muito mais fácil. Pecar é muito mais fácil do que resistir ao pecado. Né? E já no início da história da humanidade, Deus já falou para Caim: olha, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. E é claro que a gente não consegue por nossa própria conta, por nossa própria força. A questão é, nós temos responsabilidade. Esse é o princípio básico. Nós temos responsabilidade. E
a gente tem que pedir ajuda à pessoa certa, que é o Pai, que pode nos ajudar. Anderson, Bonfim, poxa, que honra. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Então, salvação é coisa para poucos, a porta é estreita, o caminho, são poucos que se acertam com ela. O caminho largo, muitos se acertam com ele. Então, por isso que Nietzsche errou. Porque ele falou que a fé é para fracos e a fé é coisa para fortes, porque a gente tem que nadar contra a maré, contra a corrente. É muito mais fácil você seguir o fluxo. Por isso Nietzsche falhou. E eu não estou falando de religião, porque Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus ele é Deus. E ele não vem buscar católicos ou evangélicos ou espíritas, ele vem buscar filhos. E não importa quanto tempo nós temos de religião, não importa se nós nascemos num lar cristão, não importa se nós já fomos batizados quando crianças, né, que é muito comum na tradição católica, em algumas tradições protestantes. Não importa. O que importa é se nós temos essas evidências externas de que temos uma fé salvífica verdadeira. Deus não virá buscar nomes ou placas. Deus virá buscar filhos que se deixaram ser adotados, né? Que receberam a Cristo Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos, né? João 1,12. E eu queria relembrar algumas áreas da nossa vida que a gente deveria pensar em ordenar nesse ano de 2023. Nós estamos falando de obediência, nós estamos falando da diferença entre crer e obedecer. Eu queria lembrar algumas áreas que são vitais para a nossa vida espiritual e física também, né? E, primeiramente, as disciplinas espirituais, meus irmãos. Há quanto tempo a gente não jejua? Quanto tempo a gente não pratica um jejum, a não ser aquele que a gente vai fazer um exame, coleta de sangue no outro dia? Será que a gente tem feito só jejum quando a gente vai fazer exames? Quanto tempo a gente não tira um tempo de oração, de jejum? Como é que está a nossa leitura bíblica? Irmãos, desde 2014 a gente tem tentado seguir o nosso cronograma de leitura bíblica e esse ano nós já vamos para o 10º ano seguido. Então, quantos conseguiram ler a Bíblia pelo menos algumas vezes de forma constante ao longo desses anos, desses últimos 10 anos que a gente tem tentado fazer isso? E a cada ano que eu termino de ler a Bíblia, eu percebo que eu aprendo alguma coisa a mais, a história de Deus fica mais clara para mim, a história da igreja fica mais clara, e quando alguém fala alguma coisa, na hora já acende opa, isso está destoando do todo. Porque às vezes a pessoa foca num ponto, em algum momento histórico da igreja, ou em algum versículo isolado, e aí quando a gente tem esse todo, a cada ano, fixo na nossa mente, quando a gente lê a história do povo de Deus, todos os anos, isso é uma pedagogia sensacional e maravilhosa para o nosso desenvolvimento. Então, imagina, já estamos indo para o 10º ano seguido de leitura bíblica. Imagina daqui 20 anos, daqui 30 anos, a gente lê a Bíblia 30 vezes seguidas, 20 vezes seguidas. O quão mais próximo, o quão mais piedosos, o quão mais conhecedores e não suscetíveis a ser levados a todo qualquer vento de doutrina nós estaremos. Então isso é muito importante, não tem como a gente conhecer a Deus a não ser pela leitura da Bíblia, pela oração e pelas disciplinas espirituais. Então que a gente organize isso na nossa vida esse ano, que a gente coloque, e muitas vezes, o David costuma usar esse exemplo, né? O Deus ele vai usar muito as redes sociais para nos provar que não era falta de tempo. Então coloca um aplicativo, tem um aplicativo aí que mede quanto tempo você passa em cada aplicativo no seu celular. Coloca esse aplicativo e vê e continua a sua rotina, né? Não muda, não, continua a sua rotina. Depois você vai ver o quanto as redes sociais e principalmente com coisas fúteis, né? Porque a rede social pode ser usada para coisas boas. Quanto isso tem tomado tempo que você poderia estar lendo e conhecendo mais sobre Deus, que você vai viver eternamente com Ele e que te salvou, que você deveria amá-lo, deveria ansiar por conhecer mais e mais dele. O quanto isso tem tomado de você, né? Afra, Oscar, seja bem-vindo aí. E outro ponto importante é a vida de igreja.
Meus irmãos, Hebreus 10, 25 já nos alerta. Não deixem de congregar como é costume de alguns, ainda mais agora que o dia se aproxima. E o dia ali é a volta de Jesus. Então, meus irmãos, a vida é uma peregrinação. Nós estamos peregrinando rumo à Nova Jerusalém. E estar em comunidade, estar em isso aqui que a gente está fazendo, é uma exceção, né? Por causa do momento de chuva que a gente está vivendo, nosso local é aberto. Culto online não é congregar. Reunião online não é congregar. Congregar é estar junto, é estar próximo, é impor as mãos, é ver o semblante, é orar por alguém, é perceber uma situação. Isso é congregar, isso é se reunir. É assembleia, né? Reunião. Então, não deixe de congregar, principalmente quando o fim se aproxima, porque é aí que a gente tem que se fortalecer, nos fortalecermos uns aos outros mais e mais. Outro ponto importante é a nossa vocação. Jesus, em João 6, 27, ele diz para a gente não trabalhar, não se esforçar. O termo ali é não se esforcem por aquilo que é perecível, pela comida que perece. Porque aquelas pessoas estavam buscando a Jesus, estavam se esforçando, indo para o outro lado do rio, apenas para ter mais pão. Então a gente não trabalha, a gente não se esforça por essa comida que perece, para pagar boleto. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos para cumprir aquela missão que foi dada do alto, aquela vocação, aquilo que Deus nos chamou, nos muniu de dons que só a gente sabe fazer. Como diz o Darren Miller, né, naquele livro Vocação, existem coisas que só nós sabemos fazer no mundo. Ninguém mais faz como a gente, porque cada um é único, nós temos uma impressão digital única, e isso inclusive nessa questão de dons. Só nós temos uma percepção de mundo que pode abençoar esse mundo de forma única. Então você tem trabalhado pela comida que perece? Você tem trabalhado para pagar boleto no próximo mês? E se você tem feito isso, 1 Coríntios 3 já nos alerta que existem obras que vão queimar. Existem obras que vão se desfazer, que não vão ser eternas, mas existem obras que vão resistir a essa provação, ao fogo. E nós, a nossa missão é aproximar de Deus, descobrir por que nós, da onde nós viemos, por que existimos e para onde nós vamos. E por que nós existimos tem a ver com o que nós devemos fazer, porque Efésios 2:10, o mesmo texto que eu falei, que Efésios diz, que Paulo diz que nós somos salvos pela fé por meio da graça e não por obras para que ninguém se glorie, ele termina dizendo que nós somos feitura dele, criado para boas obras. E feitura ali, o termo original é poesia. Tem a ver com nós somos um poema, nós somos uma obra de arte de Deus, criados para boas obras, para fazer um bom trabalho, para executar uma boa tarefa aqui na Terra. E toda vez quando nós executamos essa boa tarefa, nós estamos cumprindo a nossa missão na Terra, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, não aquilo que paga boleto. E é claro que se nós estamos buscando exercer a nossa vocação, Ele já prometeu que vai cuidar do necessário. Então nós não trabalhamos pensando em boleto, mas pensando em cumprir uma missão. Então alinhe isso na sua vida nesse ano. Se você tem trabalhado e talvez tem um filósofo que diz que conseguir aquilo que é necessário é fácil, difícil é conseguir o que é fútil. Então, às vezes nós estamos trabalhando em excesso, não porque Deus está nos dando essa demanda, mas porque nós estamos buscando coisas fúteis, correndo atrás do vento. E correr atrás do vento é muito trabalhoso. Agora, quando a gente concentra em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, por mais que tenha esforço físico, por mais que a gente canse também, mas é um cansaço diferente, com gosto de vida na boca. Então alinhe essa área na sua vida esse ano. E outro ponto importante é a nossa constância em dízimos, em ofertas, em contribuições voluntárias. As nossas demandas, irmãos, são mensais. E por que não contribuir mensalmente? Na época dos discípulos, era uma outra cultura. Eles não dividiam as suas eram ciclos muito maiores de colheita, mas isso muda de cultura a cultura. O princípio é que não muda. Lá nos Estados Unidos eles trabalham por semana, eles recebem por semana. Então as despesas provavelmente são semanais.
Pagar o aluguel tem que ser semanal, a luz, não sei como é que funciona. Mas na nossa cultura brasileira são mensais, nós nos organizamos dessa forma. E se nós temos despesas mensais, por que não contribuir mensalmente? Então, nós estamos já preparando para no início desse ano fazer uma prestação de contas e vocês vão ver o quanto oscila as nossas receitas, o quanto a gente fica um mês negativo, um mês positivo, e sobra um pouquinho para outro mês e supre o outro mês. E a nossa reserva, hoje é o que a gente mais consegue ter, uma reserva de um mês para sobreviver um mês. Isso nos nossos 10 anos de igreja é histórico, porque a gente sempre ficou, às vezes, em débito, às vezes sempre no vermelho, às vezes no 0 a 0. Então pense nisso, pense em como alinhar sua vida financeira para que as contribuições de dízimos e ofertas sejam mensais, porque as despesas são mensais. Imagine se a gente fechasse a igreja mês sim, funcionasse 2 meses, fechasse um mês. Como assim? A gente tem que ser constante. Isso é uma disciplina também, né? E eu queria concluir relembrando mais uma vez Mateus capítulo 3, agora é João Batista. João Batista falando com os fariseus, os soldados romanos. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 3, verso 7. Quando viu muitos fariseus e saduceus, né, ele está falando para religiosos, tem tudo a ver com o nosso contexto. Ele disse o seguinte: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostre arrependimento. Ou seja, mostre externamente que vocês têm a fé verdadeira, que vocês creem. Então é o mesmo contexto daquilo que nós estamos falando de Tiago. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, quando ele fala do machado, está posto à árvore, à raiz da árvore, ele está falando: olha, o juízo está próximo, o fim está próximo. Então, todo aquele que não der bom fruto, que não mostrar frutos de obediência, ele vai ser cortado, ele vai ser lançado fora, ele vai ser queimado. E qual vai ser a nossa resposta para esse ano? Nós vamos continuar com uma fé nominal ou nós vamos obedecer de fato? Nós vamos praticar aquilo que a gente crê. Nós vamos colocar em prática aquilo que a gente crê. Então eu convido a vocês, meus irmãos, a fazer um ano de mais prática. Vamos praticar mais esse ano? Vamos ter mais disciplinas espirituais? Vamos ler a Bíblia de fato? Não só ler, mas vamos estudar a Bíblia de fato? Porque a Bíblia não é um livro para ser apenas lido. Gente, são 1.500 páginas de história. É história de 1.400 anos. Foi escrita ao longo de 1.400 anos, conta uma história de mais de 2.000 anos. Então não tem como entender esse livro, entender a Deus, a mente de Deus, completamente nunca nós vamos entender. Mas o mínimo que nós precisamos para ter uma vida espiritual saudável, não tem como a gente entender sem ler a Escritura. Então vamos fazer um ano de mais disciplinas espirituais, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia sistemática, estudo sistemático da Bíblia. Vamos ser mais presentes nos cultos. Ano passado a gente viu uma oscilação muito grande. Tinham semanas que eram grupos totalmente distintos. Algumas pessoas iam num culto e no outro todas essas faltavam e outras pessoas estavam presentes. Então é difícil, quando a gente fala em série, é difícil você pegar o fio da meada sem uma constância. Então vamos ser mais presentes nos cultos. Vamos ser mais presentes no grupo. A gente às vezes demora tempo para preparar um estudo, um devocional, procurar uma foto boa, fazer uma arte e postar no grupo para abençoar os irmãos. E às vezes um ou outro apenas que comentam. É claro que você pode ter lido, sido abençoado, mas a gente não sabe se você leu, se você não externar isso. Então vamos ser mais constantes também no grupo da comunidade. Vamos ser mais constantes nas contribuições. Vamos ser mais constantes no evangelismo, meus irmãos. Quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Quanto tempo você não
convida alguém para ir na igreja? Quanto tempo você não anda com a Bíblia debaixo do braço? É claro que não é uma regra, mas será que isso tem a ver com vergonha? Será que isso tem a ver com uma retração de você não falar para as pessoas? Será que nós estamos sendo engolidos por essa cultura que hostiliza a fé cristã? Será? Será que o fato de usarmos a Bíblia só no celular não seja apenas uma facilidade tecnológica que é boa, mas seja vergonha de sair em público com a Bíblia? Será que não é? Vamos ter mais ousadia nesse ano. A gente tem pensado num ano de preparar pessoas para o fim dos tempos, e isso envolve mais ousadia no evangelismo, seja pessoalmente, seja como comunidade, pensar em estratégias de fazer mais ações evangelísticas. E eu tenho experimentado isso nos últimos meses, e um exemplo mais claro que eu tenho para mim agora é uma irmã que era ex-assembleana, que era da Assembleia de Deus. Ela foi muito importante na consolidação da minha fé. Ela era muito conservadora, e recentemente eu vi que ela se tornou uma blogueira fitness, blogueira não no sentido pejorativo, mas ela se tornou uma blogueira fitness e coloca fotos muito complicadas, meus irmãos, de se ver, né? E aí eu tive até que parar de seguir ela, porque eu tenho esse hábito. Pessoas que são muito sensualizadas, eu deixo de seguir, porque o meu feed ele tem que ser o mais limpo possível, né? Para fortalecer a minha fé, para fortalecer a minha caminhada com Deus, e não uma pedra de tropeço. E eu tive que falar com ela, porque naquela hora, na hora que eu vi aquilo, o Espírito Santo falou comigo assim: se você morrer hoje e você estiver diante de mim, como você vai justificar a sua negligência com ela? Por que você não falou nada? É vergonha de quê? Você tem vergonha? Eu não me envergonho do Evangelho, né? Como diz Paulo. Nós não temos que ter vergonha do Evangelho. E aí eu tive ousadia e mandei uma mensagem para ela: olha, fulana, você foi muito importante para mim, eu quero te falar isso em amor. Onde você se perdeu? Onde está aquela pessoa que eu conheci, que falava de Jesus para mim e que se portava de forma diferente, se vestia de forma diferente, e agora você tem postado fotos com roupas de ginástica que já são muito difíceis, né? Muito justas, muito transparentes, sem nenhuma proteção no quadril, postando fotos de top, apenas de top, com barriga exposta. E ela recebeu bem, ela foi educada, ela falou, olha, obrigado pelo cuidado, mas tem pessoas que estão se aproximando de Deus por causa da minha vida, por causa dessa nova conceito de beleza que eu tenho. E eu falei com ela, irmã, não tem a ver com pessoas se aproximarem de Deus, mas tem a ver com o nosso critério de modéstia, de se portar, de se vestir, de não ser uma pedra de tropeço para outros, de não defraudar outros, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses. E o problema maior pode ser até esse. Pessoas estão se aproximando de Deus por o seu testemunho e às vezes vão já se aproximar de Deus com um conceito distorcido do que é modéstia, do que é nudez, porque o conceito de nudez da Bíblia é muito mais amplo do que o nosso conceito de nudez. Deus viu Adão e Eva de biquíni, de folhas de figueira, e quis cobri-los, e viu que eles estavam nus ainda, e fez túnica para eles. Então, meus irmãos, a nossa cultura tem nos engolido, nós temos moldado as nossas crenças por aquilo que é o senso comum da nossa era. E nós não temos voltado seriamente para as Escrituras para saber o que Deus pensa de fato sobre todos os assuntos, sobre roupa, sobre modéstia, sobre dinheiro, sobre fé, sobre saúde, enfim, nós não nos voltamos para as Escrituras, nós somos uma geração rasa. Eu vi um exemplo esses dias de uma pregação de alguém que disse que a nossa igreja é como um oceano, ela está crescendo muito, mas é um oceano com um palmo de profundidade. Ou seja, a nossa maior necessidade hoje é evangelizar os evangélicos. Por isso estamos pensando, está no nosso coração, de começar o nosso ano com uma série chamada Evangelho para Evangélicos, porque somos muito superficiais. Somos muito superficiais. Quando eu vou conversar com alguma pessoa sobre algum assunto e questioná-la em amor,
O argumento nunca é assim está escrito. O argumento é, mas eu acho que isso não é assim. Eu penso que isso não é assim. Veja o exemplo dessa pessoa, ela é cristã e usa isso, usa esse tipo de roupa. Ela tem essa prática. Gente, a nossa referência não são o que as pessoas fazem, mas o que está escrito. Essa é a nossa referência de vida. E a cultura tem nos engolido. E eu converso com pessoas sobre assuntos polêmicos, sobre política, sobre dinheiro, sobre modéstia, sobre vestimentas, que é a minha parte que eu trabalho também o dia inteiro, eu estou na academia o dia inteiro. E os argumentos das pessoas são sempre esses. Eu penso que não é assim, eu acho que não é assim. Essa pessoa, ela é cristã, ela é piedosa e veste essa roupa e usa esse top para malhar. Meu Deus, onde a gente vai parar? Isso tem me consumido, isso tem me machucado, irmãos. E eu rogo a Deus para que a gente tenha um ano de mais profundidade, para que a gente não seja esse oceano de cristãos com um palmo de profundidade, para que a gente se volte para as Escrituras, para os fundamentos, e só assim nós vamos ser pessoas preparadas para as dificuldades que virão, porque virão em uma onda muito maior, em uma proporção muito maior do que a gente já enfrenta. Quem é uma pandemia de Covid para comparar aquilo que a gente vai enfrentar quando o anticristo estiver reinando nessa terra? O que é essa pandemia? Não é nada. Isso é apenas o princípio das dores. Então, que seja um ano de mais obediência, de mais profundidade. E eu queria orar para finalizar e queria pedir a sua reverência, a sua oração conjunta comigo, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por esse início de ano e obrigado por esse alerta, Pai. Assim como um médico precisa alertar do problema de um câncer e da urgência de tratar esse câncer, eu me coloco aqui, Pai, primeiro como alvo da sua mensagem, primeiro como alvo do seu alerta, me coloco como ministro também para alertar os meus irmãos da profundidade do problema que existe dentro de nós, da raiz pecaminosa, do problema dessa cultura, desse mundo que tem enraizado nos nossos valores, nas nossas crenças, nos nossos conceitos. Pai, por favor, clareia os conceitos de palavras importantes para a gente nesses dias. Nos mostre o que é fé num sentido bíblico, não num sentido raso que nós vivemos hoje. Nos mostre o que é modéstia, o que é contentamento. Nos mostre, Paizinho, o que é contribuir com a sua obra. Nos mostre o que é entrega. Por favor, Senhor, clareie esses conceitos para nós. Tire toda a carga, todo o lixo teológico que nós já vivemos ao longo desses anos e traga a essência da sua palavra para nós, Senhor. Por favor, queremos voltar à essência, queremos voltar às raízes e queremos ser moldados pela tua palavra, Pai. Não por aquilo que é senso comum na nossa época, não por aquilo que é senso comum na nossa era, porque o Senhor já previu isso. O Senhor previu que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, gananciosas, que estariam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então não é incomum, Pai, vermos a maioria dos cristãos pensando errado sobre vários assuntos. Não é incomum. Mas isso pode ser até inclusive uma evidência de que há um problema nisso. Então nos ajuda, Pai, clareia a nossa mente, nos ajude a voltar para as Escrituras, voltar para a fé verdadeira, para que possamos ser pessoas preparadas a ser pessoas de últimos dias, a enfrentar as dificuldades dos últimos dias sem serem abalados. E que o abalo seja apenas para remover aquilo que é abalável, mas para que permaneça aquilo que é inabalável, Pai. Então me abale a minha casa, a casa dos meus irmãos, abale o coração deles e retire tudo que é efêmero, tudo que é passageiro, para que possa ficar apenas aquilo que é inabalável, Pai. Esse é o nosso clamor nesse primeiro dia de culto desse ano. Em nome de Jesus nós te clamamos, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Vaninha, Juraci, Deleia, obrigado aí pela presença, todos os irmãos que estão aí desde o princípio. E vamos disponibilizar essa mensagem no YouTube da igreja, tá bom? Igreja Pão da Vida BH, procure a gente lá no YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais também, nos acompanhe, que a gente vai
postar mais informações da nossa programação desse ano, tá bom? Obrigado a todos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.